Olá, mais uma vez aqui com vocês no Tempo e Dinheiro e a participação do consultor, do Celso Ricardo, que tem trazido informações não só sobre a pecuária, mas principalmente aquilo que acontece no agronegócio brasileiro. E no comentário de hoje, Celso Ricardo fala sobre o seguro rural que vem sendo destinado a principalmente redutos eleitorais. É isso que está acontecendo? Muito boa tarde, Celso. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro. Aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos abordar um tema delicado que mostra a irresponsabilidade, não tem outra definição, a irresponsabilidade do Carlos Fávaro, político que está à frente do Ministério da Agricultura, onde ele desviou dinheiro do seguro rural, uma ferramenta importante para o agricultor brasileiro, e ele desviou dinheiro do seguro rural para tapar furos aí das emendas parlamentares lá do seu reduto eleitoral. E isso é um dos grandes problemas no Brasil que eu venho alertando há muito tempo. A falta de consideração por parte de presidentes da República em nomear ministros da agricultura, pessoas sem competência, capacidade, sem nenhum trabalho desenvolvido em prol do agronegócio brasileiro para desenvolver uma função tão importante como essa, usando um único artifício que é, para ser ministro da Agricultura, precisa ser deputado federal ou senador. É fácil entender, porque as coligações, que existem entre governos e partidos, elas são interessantes. E aí fica aquele leilão, pelos ministérios, quem dá mais, ou quem pode votar mais a favor desse ou daquele governo, acaba ganhando os melhores ministérios. E o Ministério da Agricultura no Brasil é muito importante devido às nossas características de um país produtor de alimentos. Mas enquanto nós não tivermos condições de entender que o Brasil não é um país a ser leiloado, principalmente quando a gente fala sobre produção de alimentos, e o Ministério da Agricultura não for um ministério que possa ter gestão específica, independentemente de partidos ou de interesses políticos, e o ministro ou ministra for uma pessoa capacitada, técnica, profissional, com trabalhos comprovados em prol do agronegócio brasileiro, nós nunca, gravem isso, nunca seremos um país referência em termos não somente de produção de alimentos, como cadeia de valor. Então fica aqui a minha primeira observação. A segunda observação, produtor rural e pecuarista brasileiro principalmente. Fique alerta. Quando eu digo que a pecuária brasileira precisa ter uma representatividade, precisa ter uma voz, o Brasil inteiro precisa dar importância para a pecuária de corte brasileira, eu não estou dizendo que vocês devem sair por aí procurando qualquer representatividade. Depois dá alguma coisa mal, vão dizer que sou eu que estou alimentando situações que não são reais. Existem muitos aventureiros pelo Brasil, pessoas que só querem se projetar a nível nacional para se candidatar a um cargo político, então muito cuidado. Eu estou vendo aí representações surgindo a nível de Brasil para pecuária de corte, associações, enfim, muito cuidado. A grande maioria só tem interesse político, não tem interesse em resolver o problema do produtor rural ou do pecuarista brasileiro. E aí nesse ponto que eu quero chegar. Eu tenho trabalhos que eu desenvolvi a partir do livro que eu lancei. É um livro extremamente técnico e objetivo. Aqui não tem histórias com ele. Aqui trata dos problemas do agronegócio, principalmente do produtor rural brasileiro. Também desenvolvi um documento chamado Agronegócio Cadeia de Valor. Aqui estão todos os problemas que o agronegócio brasileiro vem enfrentando há muitos anos. E até hoje, os tais representantes do agro ainda não apresentaram nenhuma proposta. E eu sei por quê, porque são tudo político. E se começarem a tratar dos problemas e não resolverem, não vão conseguir votos suficientes para a próxima eleição. E aqui é o projeto de lei 550, que trata da securitização, projeto que eu idealizei, que foi apresentado pelo nosso saudoso senador Álvaro Dias. Um projeto que resolveria o problema do endividamento do produtor rural brasileiro, ou de boa parte desse produtor rural. Então, existe um trabalho, existe uma preocupação, não somente em apontar o dedo, mas de apresentar soluções. Todas essas situações que eu apresentei aqui têm um caminho para o produtor rural brasileiro seguir e conseguir mudar esse cenário desfavorável de muitos anos que vem acontecendo. Mas no Brasil,
a situação mais fácil que existe seria ser um ministro da Agricultura. Porque o produtor rural é competente, o Brasil ainda tem muitas situações favoráveis para a produção de alimentos, mesmo que o clima hoje já esteja, de uma certa forma, fazendo com que a agricultura, principalmente, venha acumulando prejuízos absurdos. Mas ser ministro da Agricultura no Brasil é fácil. O problema é que o Brasil é o grande obstáculo para o desenvolvimento, principalmente lá do campo. O Brasil cria problemas, o ministro da Agricultura, a grande maioria não tem competência para o cargo, criam problemas, focam naquilo que vai ter interesse para ele na próxima campanha política, na próxima campanha eleitoral. Então, distorce os assuntos, não foca no que precisa, porque esses ministros que estão lá só querem se projetar para a próxima eleição. Então, Carlos Fávaro abre um rombo tremendo no seguro rural para favorecer os seus redutos eleitorais. Problemas de ministros políticos, né, que são variados, né, mas favorecer os seus redutos eleitorais é o foco de todos eles. Por quê? Porque eles são deputados ou senadores e eles precisam tomar medidas que garantam a eles o próximo voto da próxima eleição. Então isso é um grande problema. E nenhum governo no Brasil vai poder falar até hoje que se preocupou com agro ou que nomeou ministros técnicos. Ser agrônomo, veterinário ou zootecnista, ou ser um proprietário, né? Um produtor rural que nunca bota o pé na fazenda e não sabe o que está acontecendo, isso não é ser técnico. Me desculpem, a ignorância dos governos que acham que isso é técnico é lastimável para o desenvolvimento do agro. E por isso que tantos problemas são criados e nenhum são resolvidos. E aí seguimos agora com esse problema. Então, Carlos Fávaro manobrou o orçamento da União, né, redirecionando dinheiro do seguro rural, que estava, né, carimbado para o seguro rural, para cobrir emendas parlamentares destinadas aos municípios do Mato Grosso. Essa manobra do ministro da Agricultura não é ilegal, segundo alguns especialistas dizem, à primeira vista, visto que ela foi encaminhada essa proposta para o Congresso Nacional, junto com os ajustes orçamentários. E lá no Congresso Nacional ela passou tranquilamente, sem ter questionamentos. Então, oposição, situação e não sei quais os outros adjetivos que nós vamos usar, de uma certa forma estão lá para se proteger. Para se proteger porque todos esses políticos querem, no futuro, um cargo no Ministério da Agricultura e com certeza eles não vão se prejudicar. Eles latem para o povo ver e achar que oposição e situação estão se enfrentando. Mas lá dentro do Congresso Nacional as coisas mudam e mudam muito. Mas cabe lembrar que Fávaro poderá ser responsabilizado por quebra dos princípios da impessoalidade e moralidade da gestão dos recursos públicos. Esperamos que Frente Parlamentar Agropecuária, CNA, de uma certa forma se pronunciem, porque Fávaro precisaria vir a público explicar o porquê dessa decisão tomada. Se fosse um ministro técnico, um profissional, com certeza nós teríamos condições de exigir uma prestação de contas. E como são políticos e cada vez mais estão se blindando, eles deitam e rolam e praticamente ninguém faz porque tudo é acobertado dentro do Congresso Nacional. Então, a verba do Ministério, ela foi destinada a 135,7 milhões para as cidades do reduto do Fávaro lá no Mato Grosso. Mais de 48% do valor total destinado. Né? Vale lembrar que o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um outro estado agrícola, com características agrícolas. E na realidade recebeu 4,2 milhões, 3% somente do valor. Lembrando que nas 3 últimas safras do Rio Grande do Sul, nós tivemos quebra devido a situações climáticas desfavoráveis. Então o Fávaro não teve um pingo sequer de consideração de fazer algo desta grandeza, sabendo ele que os números viriam a público e ele seria desmascarado tentando favorecer, né, a sua próxima eleição, liberando dinheiro a rodo, vamos dizer assim, para o seu reduto eleitoral. Mato Grosso do Sul, por exemplo, ficou com 0,3%. Então, o que a Frente Parlamentar Agropecuária está fazendo? Qual o posicionamento, qual a atitude e o que nós podemos esperar de resultado? Na realidade, nada, porque é de lá da Frente Parlamentar que os partidos escolhem os próximos ministros e cada um consegue ser pior do que o outro. Vale lembrar que seguro agrícola é um instrumento da política agrícola criado para proteger o produtor contra perdas financeiras, né, resultantes de eventos imprevisíveis. Essa é a definição de seguro agrícola.
Mas no caso da forma que é feito, nomeando essas pessoas incapazes para essa função tão importante de ministro da Agricultura, fica claro para nós o evidente que seria como entregar a chave do galinheiro para a raposa. Lá, essas pessoas fazem o que querem, deitam e rolam, favorecem aqueles que lhe interessam futuramente e nós acabamos vendo o nosso setor do agronegócio cada vez mais desamparado, principalmente para o setor primário, para o produtor rural. Então, o Ministério da Agricultura está servindo no Brasil apenas como um reduto político. E nós precisamos mudar esse cenário. E o produtor rural brasileiro tem força, ele tem voz. Basta ter bons representantes para que, indo a Brasília, ele comece de uma certa forma a mostrar os problemas e a exigir soluções. Não promessas em épocas de campanha como é normal ver no Brasil, mas soluções imediatas para nós resolvermos os problemas principalmente do setor primário no Brasil, que está abandonado, e Ministério da Agricultura e governos estão focando única e diretamente no setor secundário, na indústria do alimento, e esquecendo o campo, que isso é muito triste, porque é lá no campo que começa a produção de alimento de qualidade, não somente qualidade, como volume também. Haja visto que nós estamos muito preocupados em atender o mercado mundial, sendo que dentro do Brasil a bagunça, a falta de consideração por quem produz alimento é muito grande. Forte abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Obrigado, Celso. Até a próxima e todas essas informações do Celso Ricardo, outros colaboradores, analistas, especialistas do Tempo e Dinheiro, você já sabe, você encontra nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. E o convite que eu faço sempre é: curta, comente, compartilhe e seja um assinante do TID.